essa manhã o Espírito Santo vai gerar em nós essa maturidade, amém? Salmo 105:16, e diz assim: Ele mandou vir fome sobre a terra e destruiu todo o seu sustento, mas enviou um homem adiante deles. Repita comigo, diga assim: mas enviou um homem adiante deles. José, que foi vendido como escravo, machucaram-lhe os pés com correntes e com ferros, prenderam-lhe o pescoço, até cumprisse a sua predição, e a palavra do Senhor confirmar o que dissera. O rei mandou soltá-lo, o governante dos povos o libertou, e ele o constituiu senhor de seu palácio e administrador de todos os seus bens, para instruir os seus oficiais como desejasse, e ensinar a sabedoria às autoridades do rei. Amém? Irmão, por que Deus envia um homem? Qual o propósito de Deus enviar um homem adiante? Quando o salmista fala sobre os propósitos de Deus, os desígnios de Deus, ele diz assim: olha, quando veio fome sobre a terra, Deus enviou fome e destruiu o sustento das nações. Mas Deus já tinha preparado um homem. Interessante que o texto diz que Deus enviou um homem adiante deles. A palavra aqui, homem, no texto original é ish, no hebraico, que é um homem adulto. Está falando de um homem que já está maduro. Agora, quando nós olhamos para o texto de Gênesis, nós não podemos ver com os nossos olhos já um homem pronto. Se você estudar a história de José, ele vai para o Egito com 17 anos de idade. E com 17 anos de idade, um jovem, Deus olha para ele, e Deus já envia ele como um homem, que vai adiante do seu povo. E o tema dessa ministração é amadurecimento para as novas gerações, ou as próximas gerações. Nós precisamos entender, irmãos, que aquilo que Deus vai fazer, ou o plano que Deus vai executar, Ele vai usar pessoas maduras para executar esse plano, amém? E esse foi José. Ele diz, no versículo 15, enviou um homem adiante deles. Sabe, nós temos um tempo diante de nós. Nós temos uma geração diante de nós. Nós temos questões que se levantam todos os dias na nossa geração. E a pergunta que eu faço nessa manhã é: quais são os homens que vão se levantar nesse tempo? Quem são as pessoas que Deus tem preparado para esse tempo? Vou perguntar mais uma vez: quem são as pessoas, quem são os homens que Deus vai levantar nessa geração? Quem são os homens que Deus vai levantar nesse tempo? Sabe por que essa palavra ainda está ecoando dos céus para a terra, dizendo: e Deus enviou um homem diante deles. E Deus está dizendo, talvez você está olhando para o cenário do Brasil, ou o cenário das nações, e você só enxerga caos. Você só enxerga pecado, você só enxerga frieza, você só enxerga coisas ruins. Mas a questão é, eu não quero que você olhe para as coisas ruins que estão nas nações ou na nação brasileira. Eu quero que você se pergunte para si mesmo e diga: aonde estão os homens que Deus vai levantar? Sabe por quê, irmãos? Porque no tempo de caos,
ou no tempo de sofrimento, ou no tempo de apostasia, ou no tempo de frieza, Deus enviou os seus homens antes. Deus antecipa. O nosso Deus, Ele tem um plano que já está antecipado aos planos de Satanás. Às vezes você está olhando o mundo, e você está dizendo, olha a agenda de Satanás como está adiantada, como está acelerada. Mas a agenda de Deus, Deus já antecipou um homem, Deus já antecipou um plano, Deus já escondeu pessoas. E sabe, eu quero pregar para você que nessa manhã, que talvez você está escondido em Deus, coisas que Deus já gerou no seu coração, coisas que Deus já falou com você, promessas que Deus já falou com você, e você não consegue ver nesse momento, mas creia, algo que o Espírito Santo quer dizer para você nessa noite, já está em você, amém? Ontem nós ouvimos a palavra de Samuel, ele disse assim, a mulher quando está grávida, primeiro, quem vai dizer isso é o exame, porque ninguém está vendo, mas já está lá. Eu quero profetizar nessa manhã, levante a sua mão direita se você puder, eu quero profetizar nessa manhã, que a semente de Deus já está em você, os planos de Deus já estão antecipados, você vai ser uma surpresa de Deus que vai se manifestar no tempo certo, e Deus vai te ensinar a ser um homem maduro, um homem pronto, um homem capacitado para o tempo que você está vivendo. Aleluia, você pode aplaudir o Senhor? Glória a Deus! E eu quero te dizer, irmão, jovem que está aqui, não foi por acaso que você nasceu na sua família. Não foi por acaso que você viveu e vive em Montes Claros. Não é por acaso que eu sou lá do Vale do Mucuri. Não é por acaso que Deus te coloca em determinados lugares. Por quê? Porque há um plano de Deus sobre as nossas vidas. Há um Deus que está acima. E nós não estamos vendo aqui embaixo, mas Deus está aqui. A única coisa que eu preciso fazer esses dias é discernir o tempo de Deus. E aquilo que Deus tem gerado no meu coração, aquilo que Deus tem gerado no seu coração. Essa palavra que queima no meu coração hoje, eu quero compartilhar com você, que o Espírito Santo diz, através do salmista, mas Deus enviou um homem adiante deles. Sabe, irmão, eu quero profetizar na sua vida, na vida da igreja brasileira, nas nações desses dias. O Senhor ainda escondeu os seus Josés, o Senhor ainda escondeu homens maduros, homens que carregam algo que as outras pessoas ainda não conseguiram discernir. Aleluia! Aos 17 anos foi vendido ao Egito. E ele mandou vir fome sobre a terra, destruiu o seu sustento, mas enviou um homem, e foi vendido como escravo. Machucaram-lhe os pés com correntes e com ferros, e prenderam-lhe o pescoço. Observe a maneira como José viveu no Egito. Os primeiros anos de sofrimento, a simpatia que demonstrava em face das aflições alheias, e finalmente a resignação com que se havia quando era apanhado pelas surpresas desagradáveis. Tudo isso só é possível ainda hoje sob a graça de Deus. Em Hebreus, a palavra do Senhor diz assim, que Cristo aprendeu a obediência por aquilo que ele sofreu. Em determinadas vezes, as Escrituras vão dizer que Jesus se ausentava por lugares solitários e ali começava a derramar lágrimas e clamor em alta voz. Os discípulos de Jesus viam ele longe, orando, clamando. E o sofrimento que Jesus passou, e eu estou dizendo, José foi um tipo de Jesus.
a resignação, as surpresas desagradáveis, a simpatia e o ânimo que ele mostrava, mesmo com situações adversas, forjaram nele um caráter pronto para aquilo que estava para se revelar. E a Bíblia diz que ele aprendeu a obediência por meio daquilo que ele sofreu. Sabe, esses dias, Deus precisa levantar uma geração que não tem medo de passar pelas surpresas desagradáveis e pelas aflições que esse tempo está reservando para nós. Eu não posso ser maduro se eu não passar por coisas desagradáveis na minha vida. Talvez você recebeu uma palavra de Deus. Talvez você recebeu um sonho de Deus. Talvez você recebeu uma promessa de Deus. Mas entenda algo. As coisas desagradáveis que você tem passado nesses dias, as frustrações, as decepções, as feridas, elas estão forjando você para que você se torne uma pessoa madura. John Wesley foi um grande avivalista na Inglaterra. A sua casa estava pegando fogo. Todos os filhos dos seus pais, dos seus irmãos conseguiram sair e ele ficou lá por último. E quando ele saiu, foi livre do fogo. Cresceu como uma criança normal na Inglaterra, até que na sua juventude ele foi impactado pelo poder de Deus, pela palavra do Evangelho. Começou a pregar nas igrejas da Inglaterra. John Wesley, em determinado momento da vida dele, quando ele começou a impactar pessoas com a sua pregação, com a palavra de santidade naquele tempo, as pessoas olhavam e diziam assim para ele: esse John Wesley não foi aquele que foi tirado do fogo? E o Espírito Santo deu essa palavra para ele: porventura você não é aquele que foi tirado do fogo? E esse fogo, irmãos, ele fala dessas tribulações e dessas coisas desagradáveis que acontecem na nossa vida e tentam nos parar. Deus enviou um homem, mas esse homem que Deus enviou, eles machucaram-lhe os seus pés com correntes, prenderam-lhe o seu pescoço. E ele foi preso, ele foi injustiçado, ele passou por coisas desagradáveis. Ele aprendeu a ser obediente por meio daquilo que ele sofreu. Mas o caráter de Cristo permaneceu inabalável. Nesses dias eu quero profetizar que Deus vai levantar jovens com o caráter de Cristo. Amém? Que não vão desertar da fé em circunstância nenhuma. Não se espantem com a provação que vem sobre vocês, como se fosse uma coisa estranha. Mas que Cristo seja formado dentro de vocês, que o caráter de Cristo seja formado de vocês. Deus não tem dificuldade, irmãos, em trabalhar com o nosso caráter, quando nós estamos em meio às tribulações dessa vida. Deus ainda pode nos tirar do meio do fogo, e nós podemos ser esse tição que Ele tirou do fogo. Amém? José, ele passa por uma primeira fase. A primeira fase da sua maturidade é um tempo de autoconhecimento. Nessa fase, muitas vezes, que é a fase das promessas, nessa fase, muitas vezes, nós somos imprudentes no falar. E podemos pensar que as bênçãos têm um fim para nós mesmos. Nessa fase nós somos tentados a mostrar o nosso valor, a nossa relevância, e buscamos glória uns dos outros. Queremos mudar o mundo, quando nem ainda nós mesmos fomos mudados. É nessa primeira fase que ele chega para o seu pai e seus irmãos e conta um sonho.
e foi repreendido pelo seu pai. Gênesis 37:10, quando seu pai disse: que sonho é esse que tiveste? Acaso viremos eu e tua mãe e teus irmãos a inclinar-nos perante ti em terra? Sabe, essa fase, a fase das promessas de Deus, é a primeira fase da nossa vida. E há uma coisa que me marcou muito nessa anotação que eu fiz, é: podemos pensar que as bênçãos têm um fim para nós mesmos. E nós começamos então a criar expectativas, e nós queremos então a falar tudo de uma vez, daquilo que Deus já vai fazer na nossa vida, e nós já queremos espalhar para todo mundo. E nós queremos contar para os nossos irmãos, nós queremos contar para a cidade inteira. Mas entenda uma coisa: existem coisas que Deus fala com você hoje, que você não precisa falar com ninguém, você simplesmente precisa guardar no seu coração. E esperar o processo de Deus acontecer. Sabe, Jacó sabia que Deus tinha algo diferente com José, tanto que fez uma túnica para ele diferente. Jacó entendia a linguagem dos sonhos. Mas eu entendo que Jacó, naquele momento, ele coloca como se fosse um freio na vida de José. Ele tenta dar parou um pouco a empolgação dele, porque é isso que um pai faz quando um filho está muito assim acelerado e empolgado. E quer viver as coisas de uma vez, né? Eu lembro que desde 15 anos que eu já pregava, né, na igreja. E meu pastor, eu cresci na igreja batista desde que eu nasci até os 22 anos. Casei e saí de lá na bênção, na paz. Mas eu lembro quando meu pastor me deu o microfone, quando eu tinha 15 anos. E eu já pensava que eu era o Benny Hinn, Billy Graham. Eu pegava o microfone e eu falava assim: hoje vai ter tantas pessoas batizadas com o Espírito Santo, tantas pessoas vão ser salvas. Eu ficava indignado, eu falava assim: o pastor chega naquela paciência dele, às vezes é só naquele ensino, feijão com arroz. Ele tem que ser mais ousado, ele tem que fazer isso, fazer aquilo outro. Quando acontecia um problema na igreja, eu falava: o pastor devia agir de forma diferente, devia disciplinar, devia chamar. Irmãos, os anos foram passando, e cada vez que o ano está passando, eu estou descobrindo que o meu pastor estava certo, eu estava errado. Tem coisas que eu fazia que eu falo assim: meu Deus, como é que meu pastor me tolerou, me aguentou? Mas as promessas de Deus já estavam lá, o plano de Deus já estava lá, só que eu ainda não era maduro para viver. Deus já enviou José como um homem, mas ele ainda era um menino de 17 anos. Às vezes a gente fala assim: olha como que os irmãos de José eram maus, eram invejosos, maltrataram José. Mas você nunca viu alguém dizer assim: olha como que José também foi imprudente, olha como que José também pode ter despertado algo no coração dos irmãos. Porque já pensou, Simeão, Rúben, os mais velhos, né? O direito era deles. De repente chega um adolescente, senta na mesa: tive um sonho aí que vocês todos vão ter que se curvar diante de mim. Sabe, irmãos, a primeira fase, a fase das promessas, é a fase onde Deus coloca as suas promessas em nós, a semente em nós. Mas Deus está dizendo: existe um tempo para se cumprir todas as coisas. Eu vou esconder você. Deus olha para você e Deus já está vendo um homem preparado, mas você ainda não é, mas Deus já vê. Agora Deus está falando: é tempo de você assentar e você começar a entrar no processo que Deus tem para a sua vida. Amém? Deixa o Espírito Santo trabalhar em você. Deixa o Espírito Santo moldar você. Quem sabe agora não é o tempo de você falar. Quem sabe agora não é o tempo de você agir. Às vezes nós erramos porque nós pensamos: é tempo de fazer, é tempo de falar, é tempo de ganhar, é tempo de multiplicar. E Deus, às vezes Deus está dizendo: não, é tempo de você ficar quieto.
Porque você pode atrapalhar o processo de Deus. Eu gostei muito da palavra que o pastor Alan disse aqui ontem, né? Ele disse, existe um tempo em que a terra, você não pode fazer nada com ela. Tem que deixar ela em paz, né, pastor Alan? Irmãos, e como é difícil a gente entender isso. Porque como eu disse aqui no começo, a gente confunde chamado e propósito com fazer coisas para Deus. E sabe uma coisa que eu tenho descobrido nesses dias? Às vezes eu faço coisas que Deus não me pediu para que eu fizesse aquelas coisas e eu acabo me cansando. E sabe o que a gente mais vê hoje? Nós estávamos mês passado num café para pastores em Jequitinhonha, e o pastor disse algo interessante. Ele disse assim, sabe, irmãos, eu viajo por muitos lugares e ministro para pastores, e ele disse, e a maioria dos pastores que vêm conversar comigo chegam para mim reclamando que estão cansados. Quem sabe, irmãos, nós estamos cansados porque nós estamos fazendo coisas que Deus não pediu que a gente fizesse. Quem sabe Deus já te deu promessas, Deus já falou coisas que vai fazer na sua vida, mas esse é o tempo de você assentar no seu coração e discernir o tempo e ficar em paz e deixar o Espírito Santo moldar você. Se você quer ser uma pessoa madura, entenda, tem coisas que Deus falou que vai fazer na sua vida, que não são para hoje, que não são para amanhã, mas que são para daqui 20, 30 anos, não importa o tempo. Mas o que importa é Deus primeiro construir algo dentro de você. O problema é que nós queremos as coisas do lado de fora. Deus não vai te dar nada, irmão, que você não possa ser capaz de sustentar aquilo com a sua maturidade. Amém? Eu tenho uma filha de 7 anos. Eu dei para ela semana passada um patins. Mas se ela chegasse para mim e falasse assim, pai, me dá um carro, eu quero dirigir esse carro, ela não tem condições. Mas no meu coração, se eu pudesse, eu não daria para ela um patins, eu daria para ela um carro. É isso que está no meu coração. Mas no momento, não é isso que ela pode receber. Então entenda uma coisa, no coração de Deus, Deus já tem coisas maravilhosas para a sua vida. Quantos creem nisso? Mas você tem que se preparar cada dia para estar apto a receber algo a mais de Deus. Amém? A questão não é aquilo que você pode receber agora, é aquilo que você está pronto para receber. E sabe o mais importante, irmãos, não é você ser abençoado. O mais importante não é você ter um ministério reconhecido por pessoas. O mais importante é Deus construir algo dentro de você. Sabe qual era a maior riqueza de José? Era ser alguém parecido com Cristo. Todas as vezes que você for falar de José na Bíblia, você vai dizer, esse cara se pareceu com Cristo. Olha o jeito que ele se comportou na prisão. Olha o jeito que ele se comportou com a mulher do Potifar. Olha o jeito como ele se comportou com o faraó. Esse cara apontou Jesus, esse cara viveu como Jesus. Quando eu olho para ele, eu lembro de Jesus. É isso que Deus quer fazer com você. Seja você médico, seja você professor, seja você pastor, seja você político, eu não sei o que você é, mas que as pessoas olhem para você e digam assim, cara, eu estou conseguindo ver Jesus nas atitudes dele. Eu assistindo o filme de José, a parte que ele se revela para os seus irmãos, eu começo a chorar. Por quê? Porque ali eu vejo Jesus. Jesus que foi traído, Jesus que foi também, que sofreu, Jesus que passou por humilhações, mas que mesmo traído, perdoou os seus irmãos que somos nós. E que foi adiante de nós. A quem enviarei, quem há de ir por nós? Isaías não teve resposta. Mas a Bíblia diz, Isaías diz, eis-me aqui, Senhor. Só que aquilo ali estava apontando para quem? Para Cristo. Jesus, quando veio à terra, ele disse, um corpo o Senhor me preparou. E Jesus veio na nossa frente, Jesus veio estabelecer o reino de Deus como um homem maduro. Sabe, irmão, eu quero profetizar na sua vida nessa noite, que você vai começar a entender o processo de Deus na sua vida.
Você não vai atropelar mais nada. Você não vai mais ferir pessoas e você não vai mais ser ferido por pessoas. Por quê? Porque você está entendendo o plano e o propósito de Deus. Quem entende o plano e o propósito de Deus não ofende pessoas e não se ofende. Amém? Então quer dizer que eu não vou fazer mais nada, eu vou ficar só de boa e deixar a vida me levar? Não, não é isso. Quando Deus vai construindo algo em você, é natural que o trabalho apareça. As coisas vão começar a acontecer naturalmente. A segunda fase na vida de José foi a fase do trabalho, do serviço. E nessa fase é quando você conhece os outros. Na primeira fase, quando você começa a parar e entender o tempo de Deus, você conhece a você mesmo. Mas nessa fase você vai conhecer as pessoas que estão com você. Nessa fase as pessoas vão querer parar você. Nesse aspecto surgem os ingratos, os que fazem mal, os caluniadores. Sabe, irmãos, sabe uma coisa que eu descobri? Quanto mais eu me envolvo com pessoas, mais eu entendo que as pessoas são difíceis de você lidar com elas. Meu pai, a vida inteira, mexeu com roça, né? Com cavalo, com animal. E acho que quase todo mundo que trabalha com animal, com roça, fala esse ditado, fala assim, é melhor mexer com um animal do que mexer com gente. E é verdade. E o irmão falou ali do chamado, às vezes eu falo assim, Senhor, mas é tão difícil lidar com pessoas. Sabe, Deus falou algo no seu coração. Deus disse que você tem um chamado. Deus disse que você vai impactar nações, como nós ouvimos aqui ontem. E de repente você entende o processo de Deus, você se torna uma pessoa madura e naturalmente você começa a trabalhar, você começa a exercer o que Deus te chamou para fazer. Mas entenda, você só vai fazer isso com seu semelhante. Deus te chama para fazer a obra para o próximo. Eu falei essa semana numa casa de paz, onde nós temos lá com jovens, eu falei, você só vai conseguir servir a Deus e amar a Deus no seu próximo. O problema está no próximo, porque o próximo é ingrato muitas vezes. O próximo muitas vezes vai ser aquele que vai te caluniar, vai ser aquele que vai te difamar, vai ser aquele que vai te ferir. Mas o homem maduro, ele não vai parar nas frustrações, ele não vai parar nas feridas. Essas fases vão querer que você pare, mas é aí que você vai continuar servindo o reino de Deus, amém? E você não vai parar em frustração de pessoas. Quantos creem nisso nessa manhã? Que você não vai parar mais em frustração de pessoas. Entenda uma coisa, se o reino de Deus chegou na sua vida, o reino de Deus vai movimentar a sua vida, você não vai ficar parado. Eu entendi isso. O reino de Deus é um reino em movimento. Mas eu vou ter que tocar pessoas, eu vou ter que conviver com pessoas, e essas pessoas vão me ferir. Mesmo assim, não pare de servir pessoas, não pare de amar pessoas, não pare de curar pessoas, continue servindo, continue amando as pessoas. José estava na prisão, e lá ele serviu o chefe dos copeiros e o chefe dos padeiros. No primeiro momento, o que ele ganhou com aquilo? Nada. Mas entenda uma coisa, irmãos, as mesmas pessoas, se são pessoas que te ferem, se são pessoas que tentam te parar, se são pessoas que tentam te machucar, também são pessoas que vão ser usadas como instrumentos de Deus para abençoar a sua vida. Amém? E a Bíblia diz que no primeiro momento, o chefe dos copeiros, que foi beneficiado por José, que foi servido por José, não se lembrou dele. Mas foi esse mesmo chefe do copeiro
Que um dia, quando o rei estava atordoado, sem saber o significado de um sonho, ele disse: me lembrei. Tem um jovem que ficou comigo na prisão. Não ficou pouco tempo não, irmãos. José ficou preso 17 anos. Você já parou para pensar quanto tempo é? 17 anos. E na primeira oportunidade que o copeiro sai, não se lembra dele. Aí então o copeiro diz: me lembrei. Rei, Faraó, tem um jovem. Você não entende, ele serve com tanta excelência que, olha, o lugar onde a gente estava impecável, ele nos serviu lá. Ele serviu com tanta excelência na prisão que ele foi o responsável por cuidar de tudo. E sabe, esse jovem, ele vai te ajudar, ele vai discernir os seus sonhos. E foi o passo que José deu para sair da prisão, para entrar no propósito que Deus tinha para ele. Eu quero profetizar na sua vida nessa manhã que Deus vai te conectar a pessoas que vão começar a abençoar a sua vida. Sirva pessoas, ame pessoas, não desista de pessoas. Amém? Eu quero profetizar mais uma vez. Deus vai te conectar em pessoas que vão te abençoar, que vão te promover, mas não desista de pessoas, ame pessoas, não deixe o seu coração ficar um coração de pedra. Não deixe o seu coração ficar um coração frio. Tudo que Deus vai fazer comigo, Douglas, tem a ver com o outro. E Jesus disse assim: nos últimos dias o amor de muitos iria se esfriar. Sabe o que a gente entende isso? Vai se esfriar porque o louvor vai ficar desanimado, vai se esfriar porque as pessoas não vão orar em línguas, vai se esfriar porque não vai ter um avivamento de um congresso. Não, Jesus está falando, as pessoas vão se esfriar porque as pessoas vão ser amantes de si mesmas, as pessoas vão desacreditar do outro. Irmãos, nós precisamos ter cuidado com algumas coisas que a gente vê na internet. Hoje em dia existem muitas pregações que fazem sucesso na internet. E parece até que podem ajudar você, que são coisas boas, mas não são bíblicas muitas vezes. Sempre que eu estou passando na internet, eu vejo algum pregador ou algum psicólogo, alguém, eu nunca estudei psicologia, mas eles dizem algo que na hora soa um pouco estranho do evangelho. Eles dizem assim: fuja de pessoas tóxicas, fuja de pessoas que te fazem mal. Eu entendo isso, você não pode ficar o tempo todo com pessoas que te sugam, mas presta atenção numa coisa: nós não podemos viver uma vida só para nós mesmos. Se você parar para pensar um pouco, as pessoas hoje estão vivendo para si. E as pessoas dizem assim: não, o outro é tóxico, o outro é ruim, eu vou viver para mim mesmo. A pergunta que eu faço é: será que eu também não sou tóxico muitas vezes? Será que eu também não sou ruim muitas vezes? Nós já estamos na geração, irmãos, do celular, onde nós estamos vivendo num mundo cada vez mais isolado uns dos outros. As pessoas já não se sentam mais nas mesas para comer. As pessoas já não conseguem conversar mais olhando no olho dos outros. Oh, Espírito Santo, toca-nos nessa manhã, toca-nos, Espírito Santo. Nos leva a esse lugar de maturidade. Quando o Senhor enviou fome, quando o Senhor enviou destruição sobre a terra, o Senhor antes enviou um homem. O Senhor tem homens preparados para esse tempo. A terceira e última fase da vida de José, que eu quero dizer aqui para a gente já concluir. Quando você conhece a Deus, é a fase quando você realmente está pronto e maduro. Amém? A Bíblia diz que Jó era um homem íntegro, reto, temente a Deus, que se desviava do mal. E ele dizia que pensava que conhecia a Deus por causa da sua própria justiça. Mas no final da sua vida, depois de tantas frustrações, de tanto sofrimento, Jó vai dizer, Jó 42:2: bem sei que tudo podes e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza.
Essa fase é quando você entende claramente que os sonhos não têm nada a ver com você, mas com os propósitos de Deus. É nessa fase que você entende que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Daqueles que amam a Deus. E Deus os envia estes homens, envia estas mulheres à frente como uma provisão. É nessa fase que você já não mais se ofende, porque agora você sabe que não é sobre você, e você tem capacidade de perdoar, você tem capacidade de amar, você tem capacidade de curar, você tem capacidade de unir pessoas e propósitos. Aleluia! Foi quando José se revela aos seus irmãos. E José começa a chorar em voz alta, que as pessoas do palácio escutaram, os servos escutaram o grito de José. E ele tira aquelas roupas dos egípcios, aquela maquiagem do egípcio, toda borrada de lágrimas, aquela roupa. Ele diz: eu sou o seu irmão, que vocês me traíram, que vocês venderam, mas entenda uma coisa. Na verdade, não foram vocês que fizeram mal para mim, porque o mal que vocês fizeram, Deus reverteu isso em bem. E veja, Deus me colocou agora como pai do faraó. Salmo 105 que nós lemos, vai dizer que este homem que Deus enviou, ele o constituiu senhor do seu palácio, o faraó, e administrador de todos os seus bens, para instruir os seus oficiais como desejasse e ensinar sabedoria às autoridades do rei. E o versículo 19 diz: ele passou por todos aqueles sofrimentos até que se cumprisse a palavra do Senhor, conforme o que dissera. Repita assim comigo: eu vou passar por todo o processo até que se cumpra a palavra do Senhor. Amém? Quero liberar sobre a sua vida, sobre toda frustração, sobre toda ferida, sobre todo cansaço, sobre todo desânimo, sobre todas as coisas que podem estar dando errado na sua vida e na sua caminhada. Há uma palavra do Senhor. Eu vou dizer mais uma vez, eu quero que você dê um glória a Deus, eu quero que você exalte o Senhor no seu lugar, sobre todas as frustrações que você passar, sobre todas as feridas que você estiver passando, sobre todas as traições, sobre todos os desertos. Há uma palavra de Deus, há uma palavra de Deus, há uma palavra do Senhor. Aleluia! Sabe? E tudo isso que você está passando será até que se cumpra a palavra do Senhor. E nós ouvimos aqui nessa manhã, eu quero continuar dizendo isso. Nós estamos debaixo de uma palavra, como disse o pastor aqui. Por isso Paulo vai dizer: nós estamos abatidos, mas não destruídos, perseguidos, mas não desanimados. Nós estamos levando todos os dias a morte de Jesus. Nós não vamos parar, nós não vamos retroceder, porque Cristo está sendo gerado e formado em nós. Levante o seu lugar agora, fique de pé onde você está. Esse é um tempo que o Espírito Santo quer te levar a esse lugar de maturidade. Aonde você vai poder dizer, depois de passar por tudo, eu agora conheço o Senhor. Eu agora conheço o Senhor. Levante as suas duas mãos. Só um teclado por enquanto, bem suave. Só tu és santo. Diga: não há outro como tu. Não há outro. Não há outro como tu. Não há outro como tu. Não há outro como Jesus.
filhos já estão chegando. Já estão chegando aqui. Agora somos dois ou três ou mais. Encontro meu coração disposto a queimar por ti. Todos os versos e canções que eu consegui cantar, todas as vezes quebrantado, só quero te falar que teu é o reino e a glória pra sempre. Teu é o domínio e o poder. Amém, amém. Teu é o reino e a glória pra sempre. Teu é o domínio e o poder. Amém, amém. Aleluia! Que seja uma manhã de cura, que seja uma manhã de restauração. Filhos maduros, Só tu és santo. Só tu és santo. uou! Não há outro como tu. Não há outro como tu. Não há outro como tu. Não há outro como Jesus. Só tu és santo, Senhor. Só tu és santo. Só tu és santo. Não há outro como tu. Não há outro como tu. Não há outro como tu. Não há outro como Jesus. Uou!